Agora, 00:30 pelo horário de Brasília. Vamos seguir por aqui, atualizando o que está acontecendo, claro, conectados por lá, especificamente na Flórida. Agora para falar com Paulo Hofacker, meteorologista, que está de férias e, coincidentemente ou não, em Orlando, uma das cidades atingidas pela tempestade. Paulo, obrigada por conversar com a gente. Boa noite para você por aí. Boa noite, Muriel. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiro, quero entender, Paulo, esse cenário que você está enfrentando nesse momento por aí. A gente sabe que, especificamente, Orlando é um lugar um pouquinho mais privilegiado, não está sofrendo tanto quanto outras cidades, como a gente tem visto, mas gostaria de entender o que você está passando no momento, quais são as orientações que você recebeu para, nesse momento, estar, então, num hotel, estar nesse local em Orlando, mesmo diante de um furacão, o furacão Milton. Exatamente, Muriel. O que acontece, né? A gente recebeu tanto informações do governo local, quanto também do próprio hotel, né? Cada hotel tem as suas peculiaridades, mas a gente aqui, que está hospedado aqui no International Drive, recebeu algumas informações, principalmente para evitar lugares próximos à janela, colocar toalhas, caso entre água por debaixo da porta ou na própria janela, colocar toalhas e ir para um cômodo mais distante, como, por exemplo, o banheiro e ali a parte onde fica a pia, né? Além disso, eles pediram para a gente não ir para o saguão do hotel, justamente para não ter aglomeração e mais risco, né, para os hóspedes. Com relação ao governo, eles emitiram, né, o toque de recolher aqui, então a partir das 8 horas de hoje, ninguém podia sair de casa aqui em Orlando, e isso é previsto, é válido, né, até as 10 horas da manhã de amanhã. Então, além disso, a gente também teve as orientações de estocar comida, estocar água, preservar a questão do tanque de gasolina, né? Porque várias regiões, vários postos de gasolina e também os mercados aqui ficaram sem abastecimento justamente por conta dessa condição, né? Como você mesmo falou, né? Orlando é uma cidade que está na rota, mas não é uma cidade que vai ser afetada de forma tão significativa como a costa ali, sul ali de Tampa, como a região ali costeira do sul da Flórida, mas ainda assim a gente tem essa condição e principalmente a gente brasileiro, né, que não tem esse fenômeno desse tipo, dessa grandeza no nosso país, né, a gente fica um pouco preocupado por conta disso, né. Então, todos os cuidados, todas as orientações que estão sendo dadas aqui para a gente está seguindo justamente para a gente proteger a vida. E justamente você falava, a gente é brasileiro, a gente não está acostumado realmente com esse cenário, né? Você imaginou que fosse passar por algum cenário como esse, em Orlando especificamente? É a primeira vez que você vive uma tempestade como essa? Porque a gente sabe que existe uma temporada de furacões nos Estados Unidos, né? E esse já é o terceiro furacão só na Flórida nesse ano. Acontece que ele veio com uma força ainda muito maior do que a esperada, né? É a primeira vez que você passa por um cenário como esse? Exatamente, sim, é a primeira vez. Para eu, como meteorologista, é uma sensação incrível, né? Que a gente estuda bastante sobre esses fenômenos e a gente passar por isso é uma situação de aprendizado. Mas, como ser humano, a gente fica com leves receios justamente por conta da gente não ter familiaridade. As pessoas aqui em Orlando e também nos Estados Unidos, elas já estão mais acostumadas com esse fenômeno. Então, a gente pôde observar aí, desde quando foi dado o alerta, na segunda-feira até hoje de manhã, que as ruas ainda estavam funcionando, lojas, mercados e tudo, a gente via uma movimentação, mas a gente não via tanto desespero quanto a gente, por exemplo, que é brasileiro, e outras pessoas estavam preocupadas, né? Por exemplo, a minha família preocupada, ligando por conta dessas condições, né? Mas é a primeira vez que eu passo por isso, mas assim, a gente está seguindo todas as orientações. Aqui, onde a gente está, não é uma região onde, por mais que vai ser afetado por uma categoria 1 até 2, né? Mas os ventos, o hotel ele é bem estruturado, é bem planejado, os vidros são reforçados, blindados, justamente para que não ocorra tal destruição quanto mais nas cidades costeiras, ali onde o fenômeno atinge com mais intensidade, né? Lembrando que o furacão ele se forma no oceano e
ganha mais intensidade à medida que ele está no oceano, né? E quando ele sai do oceano e vai em direção à Terra, ele começa a perder combustível, né? Que no caso seria a temperatura da superfície do mar, que é aquecida. E conforme ele vai perdendo combustível, ele vai perdendo força e vai diminuindo a categoria. Então, até chegar aqui, ele tende a ter uma diminuição de uma categoria ainda. É super importante você lembrar isso, porque existe, né, essa percepção e todo mundo fala que no momento que ele toca o solo, ele perde força. A gente viu que existe uma expectativa de que ele estivesse na categoria 5, talvez até uma categoria que nem existe, que é a categoria 6. Ele acabou perdendo força antes mesmo de tocar no solo. Ele chegou já na categoria 3, pousou, chegou no solo, inclusive o olho do furacão chegou especificamente na Flórida, ainda em categoria 3 e agora segue na categoria 2. E essa é a tendência, pelo que você está acompanhando, né? Que continue então nessa categoria 2 e depois vá baixando. É mais ou menos isso que você tem visto por aí, Paulo? Exatamente. Tanto o site de previsão quanto de modelos meteorológicos aqui nos Estados Unidos, eles estão indicando essa questão da categoria, de ter uma diminuição da categoria à medida que ele vai se aproximando do centro da Flórida, né? A gente ainda assim tem essa condição de risco iminente, justamente por conta de ser ventos intensos, né? Por exemplo, uma categoria 1 vai de ventos de 119 a 152 km por hora. Isso é muito raro de acontecer no Brasil, por exemplo. Só em sistemas quando a gente tem volume de chuva muito intenso, associado a um fenômeno como zacas, frente fria, isso mais na condição de verão e geralmente não ultrapassa dos 100 km por hora. Então, ainda assim, a gente tem essa preocupação justamente porque são ventos intensos e também tem a questão da chuva, né? Que vem esse acumulado de chuva e faz com que tenha alagamentos, transbordamentos de rios. E isso tudo acaba sendo prejudicial para a população, né? Então, por mais que ele não vá atingir tal velocidade do vento, não vai passar com tanta intensidade, ainda assim a gente tem que ficar alerta justamente por conta dessas condições. Muito bem, nós conversamos com Paulo Hofacker, ele que é meteorologista e também está passando as férias na Flórida. Obrigada mais uma vez pela participação aqui, por conversar com a gente nessa madrugada aí nos Estados Unidos, uma madrugada difícil de esquecer, né? Boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço. Obrigada, Paulo.